figura importante na história da arte brasileira, exatamente por essa componente lírica, né, que é muito marcante na obra dele. Na época dele não existia ainda galerias de arte aqui no Brasil, aqui no Rio de Janeiro, mas ele participou de muitos salões de arte moderna na época e também da Bienal de São Paulo. Eu diria que o retrato é uma característica constante, mas sobretudo a paisagem. Eu acho que a paisagem é, digamos assim, o que caracteriza melhor o trabalho do Guignard. Era uma pessoa que pintava tudo. Foi em Lagoa Santa, perto de Belo Horizonte, uma cidade de veraneio, na casa de amigos, acabava pintando tabuleta para as flores do jardim. Pintava camas, mesas, portas, forros, tetos de casa. No final dos anos 30, ele instalou seu ateliê aqui mesmo no Jardim Botânico, onde pintou várias obras, inclusive uma obra premiada, Bambu. Gente, ele nasceu em Nova Friburgo, no Rio. Estudou na Alemanha, na Escola Imperial de Belas Artes de Munique. Voltou ao Brasil em 29 e em 1944 aceitou o desafio de um jovem prefeito de Belo Horizonte, Juscelino Kubitschek, e se mudou de armas e bagagem para Minas Gerais. Os 50 anos da morte de Alberto da Veiga Guignard é o tema de hoje do programa De Lá Pra Cá. Guignard nasceu em Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, mas passou a sua juventude em cidades muito sofisticadas da Europa. Ele morou na Suíça, na Alemanha, na França, na Itália. Depois voltou para o Rio de Janeiro. Em 1944, ele morava em Belo Horizonte, quando, aos 48 anos de idade, ele veio conhecer Ouro Preto. Chegou aqui de noite muito cansado, foi dormir. No dia seguinte, veio até aqui e disse: "Eu procurei por isso a minha vida inteira." O jornalista Frederico Moraes é crítico de arte, já escreveu 3 livros sobre Guignard. Num desses textos, ele começa assim: "Todo mundo gosta da pintura do Guignard." É verdade, né, Frederico? É verdade, sim. Eu acho difícil que alguém tenha oportunidade, tendo a oportunidade de ver algumas obras de Guignard, não se emocione, não se sinta conquistado pela pintura dele, porque o Guignard, primeiramente, é um pintor muito bem formado, né? Academicamente bem formado, domina tecnicamente o seu ofício e, praticamente, ao longo da sua vida, ele cobriu todos os gêneros e todos os temas que constituem, digamos assim, o universo da arte. Então, o Guignard, ele não só foi um belo paisagista, mas também um pintor de naturezas mortas. Ele é um mestre da flor, tá entendendo? Ele pintou uma quantidade enorme de retratos e também se autorretratou com bastante frequência. Em 1907, a mãe de Guignard se casou com o barão Frederic von Schilgen, de origem alemã. Eles se mudaram para a Suíça. 2 anos depois, foram morar num castelo na França. E em 1915, Guignard foi morar em Munique, onde foi internado numa escola fazenda para estudar agronomia e zootecnia.
Geraldo Édio de Andrade é um colega, jornalista, crítico de arte, professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Enfim, uma grande alegria reencontrar o Geraldo. Tudo bem? Tudo bem, o meu Certinho? prazer é todo meu. Olha aqui, fala um pouco do nosso Guinar. Eu acho que Guinar tinha uma alma lírica e ele foi um dos primeiros a compreender essa ingenuidade, essa poética do povo, da terra e de como nós somos. Eu acho que antes dele haviam tentativas, mas não com esse amor. Apesar de ele ter vivido uma parte da mocidade dele na Europa, né? Mas quando ele voltou, que ele reencontrou o Brasil, ele sentiu aquela alegria de pintar. Ele começou a estudar na Europa, em Munique, se não me engano, certos cânones acadêmicos, mas não era dele. Ele nunca foi aquele modernista audacioso, tipo Portinari ou mesmo de Cavalcanti. Ele era um pintor da alma brasileira. E isso ele realmente testemunhou, não só nas paisagens, aquelas paisagens de Minas, as montanhas, os balões, as noites de São João, como também na figura. Ao meu lado, o artista plástico Carlos Zílio. Tudo bem, Carlos? Tudo bem. Tudo certinho? Você escreveu um artigo sobre o Guinar. O título era com a cabeça nas nuvens, né? Isso, exatamente. Por quê, hein? Bom, porque o Guinar tinha uma personalidade conhecida por ser uma pessoa muito afável, muito carinhosa, mas ao mesmo tempo pessoa muito desligada. Desligada, né? Vivia em outro mundo, né? Quando a gente diz o mundo das nuvens, né? Que legal. E, de fato, isso se concretiza de uma certa maneira no trabalho dele, onde as nuvens é um elemento constante, presente na organização da superfície pictórica, né? E é justamente esse elemento que a pintura clássica, né, não consegue domesticar, que vai ser o elemento, vai ser um dos elementos básicos de exploração do Guinar, justamente como essa entrada numa nova poética, numa nova visão de arte que caracterizaria a modernidade. Ângelo Osvaldo é jornalista, escritor, um estudioso das obras do Guinar e o atual prefeito de Ouro Preto. Ângelo, prazer tê-lo aqui. Ângelo, fala um pouquinho de Guinar para nós, por favor. Guinar nasceu em Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, estudou na Europa, morava no Rio quando foi trazido para Minas pelo prefeito Juscelino Kubitschek. Juscelino havia feito grandes obras em Belo Horizonte com Oscar Niemeyer, Portinari, Burle Marx. Em 1929, Guinar voltou a morar no Brasil. Participou da 36ª Exposição Geral de Belas Artes, no Rio de Janeiro, onde recebeu a medalha de bronze. Em 1944, Guinar foi morar em Belo Horizonte, onde dirigiu um curso livre de pintura e desenho, que mais tarde se tornou a Escola de Belas Artes de Belo Horizonte. Guinar, então, veio para Belo Horizonte. Juscelino deu para ele as ruínas de um teatro que eles haviam começado a construir, mas que não tinha ido para frente, e é hoje o Palácio das Artes. O Guinar ficou ali naqueles porões, junto ao Parque de Belo Horizonte, encantado pelas árvores e pelos alunos e as alunas. Ele queria namorar todas as alunas. O problema é que o Guinar, ele não tinha ainda propriamente mercado, não tinha uma situação financeira sólida quando ele voltou para o Brasil, praticamente estava na miséria. Então ele atuou sobretudo como professor.
Então, essa condição dele de professor é que ampliou, de alguma maneira, tá entendendo, o universo dele. Guignard vai ter uma ação decisiva na formação da cultura moderna mineira, nas artes plásticas, né? E eu acho que o resultado mais concreto disso, além de até hoje haver uma escola Guignard, que é descendente direto desse esforço, é ele ter formado um aluno como Amílcar de Castro. Então, eu diria que como professor, além dessa abrangência institucional que vai ter em Minas, além dessa conviviabilidade que ele permite ao ambiente de arte aqui no Rio de Janeiro, ele forma dois grandes artistas brasileiros, isso já justifica qualquer professor, Amílcar de Castro e Iberê Camargo. Pensar que a arte moderna já foi incompreendida e atacada. Anselmo, uma exposição do Guignard e seus alunos aqui no Museu Nacional de Belas Artes, no Rio de Janeiro, foi atacada no final dos anos 30, por integralistas. E teve que ser transferida para um prédio aqui perto, que é o prédio da ABI, né? Exatamente. Um pouco mais tarde, né, uns anos depois, lá em Belo Horizonte, uma exposição de arte moderna, um cara entrou e esfaqueou a tela. Quem é que salvou a história? Juscelino Kubitschek. Esse aqui é outro dado interessante, né? Como o JK era um visionário, né? Isso, escolhido lá prefeito de BH, lá em 1940, ele tentou atrair esses artistas todos importantes daqui do Rio de Janeiro e de outros lugares. Ele pegou o Guignard, levou para BH para fazer uma escola de arte, pegou o jovem arquiteto Oscar Niemeyer, Burle Marx, que ainda estava no início da carreira, Portinari, enfim, o cara sabia das coisas. Né? Um cara moderno. O que Guignard tanto amou em Ouro Preto? Ele era fascinado pela paisagem de Ouro Preto. Foi aqui que ele se encontrou. Ele que já tinha pintado os bairros antigos do Rio de Janeiro, ele que já tinha pintado Itatiaia, a Serra do Mar e a Serra da Mantiqueira, ele encontra na montanha de Ouro Preto e no casario antigo da cidade, muito bem preservada na sua homogeneidade e autenticidade, ele encontra o grande tema que é um emblema da obra de Guignard, a paisagem de Ouro Preto, essa paisagem onírica, onde ele vai inserir balões juninos e pipas, onde ele vai contemplar as procissões, onde ele vai sentir uma cidade viva e uma cidade muito amada. Ele andava pelas ruas de Ouro Preto, parava nos adros, abria o seu cavalete. Há várias pinturas de Ouro Preto em que Guignard se pinta também. Ele se insere na cena e põe um cavaletezinho com a bandeira do Brasil e ele ali pintando, contemplando Ouro Preto com muita paixão. No início da década de 1960, Guignard foi morar definitivamente em Ouro Preto, na casa de Pedro Aleixo, enquanto aguardava a restauração da sua casa. Ele já tinha visitado Minas um pouquinho antes, porque ele tinha umas ligações com o Instituto Patrimônio Histórico, o IFAM, né? Aí ele vai para Minas e ele começa vai a para dar Minas aula. e começa a dar aula. E aí é uma outra geração, tá entendendo? Fortíssima, tá entendendo? Que passou pelas mãos do Guignard. Ele era um excepcional professor, não um professor de teoria. Ele, na verdade, ele ensinava um pouco pela presença dele, era uma espécie de expansão da presença dele. Ele não era de ficar, ele ia com os livros, mostrava os livros e, sobretudo, corrigia, tá entendendo? No próprio papel, muitos deles guardaram esses desenhos com as correções dele, tá entendendo? Ou então, numa hora em que eles não estavam lá, tá entendendo? Ele deixava um vidrinho com tinta, um pincel.
era um naif no sentido tradicional. Ele, inclusive, tinha uma cultura razoável, tá entendendo? Mas ele era um ingênuo, tá entendendo? Ele não sabia administrar a vida dele. Por isso que ele era dependente, ele acabava sempre se encostando numa determinada família. E que, por sorte, foi hospedado por famílias não só com certo poder econômico, mas com poder político também. Ele sempre foi um pouco indefeso e impotente, no sentido de que ele não tomava muitas decisões, ele era levado, ele era conduzido. Ia para um lugar, ia para outro, vinha para baixo, para cima, morava na casa das pessoas, ele não tinha uma vontade muito própria. Era afetivamente muito frágil. Ele se apaixonava por uma aluna, por um modelo, por uma senhora que ele viu na rua. Ele foi ao teatro no Rio de Janeiro e viu a Amalita Fontinelli. Ficou apaixonado por ela, fez desenhos incríveis, pequenos cartões durante anos, revelando essa paixão naqueles pequenos cartões que ele ia acumulando num livro. Ele era um homem feio, tinha lábio leporino e era gordo, tinha dificuldades visuais, também estava sempre com os óculos pesados, e uma voz estranha. Era realmente uma pessoa que se tinha... não era um homem que era amado, ele era admirado e ele queria ser amado, ele queria ter um amor, ele se casou, depois descasou, nunca conseguiu ter uma relação firme, uma relação estável com uma mulher, e isso o deixava extremamente sensível e vulnerável a paixões repentinas que o atormentavam muito. E com isso ele bebia, e com isso ele ficava solitário. Ele sempre foi alcoólatra? Não, eu acho que tudo isso começou com o retorno dele no Brasil. Porque, observe, o pai suicidou. Ele tinha um defeito físico que era uma coisa incômoda. A mãe que ele adorava, que ele tem, assim, falas, que ela era pianista, tá entendendo? E dizia, ele beijava assim, o rosto dela assim como se fosse a água de um rio, tá entendendo? Quer dizer, ele tem uma série de coisas assim. Vai para a Europa com o padrasto que ele odiava e que dilapidou a fortuna. Aí morre a irmã também, a única irmã dele, e a própria mãe, tá entendendo? Então ele volta sozinho para o Brasil, ele não tinha parentes, tá entendendo? E aí ele morava inicialmente em pensões, ou então não tinha dinheiro para pagar um café com leite, né, e pão com manteiga, ele deixava um quadro, tá entendendo? Lá para o dono do bar, tá entendendo? Então rico ele não ficou. E quando ele ganhava algum dinheiro, ele dilapidava esse dinheiro, ou bebendo, ou dando para as pessoas o dinheiro, tá entendendo? Era um pintor compulsivo, né? Ele... Daqueles que pintam o quê? Daqueles que não pode parar de pintar. Ah, entendi. Né? Ele, por exemplo, ia para a casa das pessoas, muitas vezes hospedado, né? As pessoas tinham muito carinho pelo Guiñar, abrigavam muito o Guiñar, né? E ele, com uma forma generosa de retribuir a hospedagem. Ele, de repente, pintava a casa da pessoa inteira, né? Começando por decorar os móveis, os tetos da casa. E existem várias casas em Belo Horizonte, algumas no Rio, que ainda mantêm esse acervo. Guiñar tinha essa compulsão da pintura. Ele pegava qualquer suporte e pintava. As grandes pinturas são feitas sobre suporte de madeira. A madeira parece que agradecia a chegada de Guiñar com suas cores, com a sua maneira de trabalhar a textura. Ele não era só um paisagista, ele pintou muito aqui o Jardim Botânico, que ele vinha, que ele adorava. Mas ele também foi um figurativo maravilhoso. A retratística dele, teve várias personalidades da época, eram retratadas por ele. E ele fazia isso por prazer. Não era por dinheiro.
qual é a relação de Guignard com Cecília Meirelles? Cecília Meirelles tem um lindo poema sobre Guignard em Ouro Preto, o rei Guignard, como ela o chama. Todos os artistas ficaram muito sensibilizados, enternecidos de ver Guignard em Ouro Preto, como se Ouro Preto fosse um presépio que tinha recebido o menino Jesus. Finalmente, aquele menino grande, aquele menino problema, ele tinha encontrado um nicho e ele estava em Ouro Preto. Os artistas vinham aqui visitá-lo e havia muita gente que vinha comprar os quadros de Guignard. Ele ficava muito feliz e andava pela cidade como se estivesse realmente em sua casa. O que é que Ouro Preto tem? Tem montanhas e luar. Tem burrinhos, pombos brancos, nuvens vermelhas pelo ar. Tem procissões nas ladeiras com 2 sinos a tocar. Opas de todas as cores, anjinhos a caminhar. Tem Rosário, São Francisco, Santa Efigênia, Pilar. Tem altares e oratórios, cadeirinhas de arruar. Tem casas de 12 janelas, estudantes a cantar. Tem saudades e fantasmas, ouro por todo lugar. Tem santos de pedra-sabão, calçadas de escorregar. E ali, na Rua das Flores, na varandinha do bar, tem a figura risonha do grande pintor Guignard, que Deus botou neste mundo para Ouro Preto pintar. Guignard não era um nacionalista, ele era um apaixonado. Talvez por aqueles anos que ele ficou na Europa, naquele frio, naquela rigidez do ensino europeu, ele tem aprendido na sua volta que o bom era esse sol dos trópicos, essa explosão de cores. Esse sol e essas cores estão na pintura dele. Ele dizia mesmo que ele ficou, quando ele chegou aqui, ele ficou assim, extasiado com a luminosidade. No dia 25 de junho de 1962, Guignard morreu no Hospital São Lucas, em Belo Horizonte, aos 66 anos de idade, vítima de problemas circulatórios. Atendendo ao seu desejo, foi enterrado no dia seguinte, no cemitério da Igreja de São Francisco de Assis, em Ouro Preto. Ele produziu muito? Muito. Quantos quadros, mais ou menos, Frederico, você tem? Você contou? Ideia. Alguns milhares, quer dizer, somar desenho e pintura, 2, 3 mil quadros, não sei. É bem difícil, porque só retratos, por exemplo, deve ter... Uma vez eu calculei aí entre 700 e 800 retratos. Portinari e Guignard são considerados os 2 grandes pintores do século XX no Brasil. Portinari trabalhando em grandes superfícies, em painéis monumentais, e o Guignard mais intimista, em espaços menores. Quando Portinari morreu, no início de 1962, véspera do aniversário de Guignard, o nosso mestre estava doente. Guignard estava num hospital em Belo Horizonte e vinha para a Santa Casa de Ouro Preto e ia para o hospital em Belo Horizonte. Os amigos ficaram apavorados. Como dizer a Guignard que Portinari tinha morrido? E tentaram, então, construir uma conversa muito delicada para levar a notícia ao Guignard. Finalmente tiveram que revelar: olha, Guignard, nós temos que te dizer que o Portinari, infelizmente, morreu. E o Guignard, assustado e comovido, acaba dizendo o seguinte: então agora eu sou o maior pintor do Brasil.